O filósofo alemão Karl Marx sintetizou a dinâmica da vida em sociedade da seguinte forma: os indivíduos produzem suas representações e suas ideias sobre as relações sociais que vivem concretamente. Esse conjunto social, esse conjunto das relações de produção para sobreviver é a base econômica da sociedade sobre a qual se apresenta o aparato das relações de natureza política, jurídica, científica e religiosa. Ou seja, para o Karl Marx, ele sintetiza que a dinâmica da vida em sociedade é da seguinte forma: os indivíduos produzem representatividades das suas ideias e as relações sociais que vivem concretamente. Esse conjunto de relações são de natureza política, jurídica, científica e religiosa. Marx adotou o dialética como método de análise de realidade. Em seu pensamento, o movimento dos opostos se encontra na superação de um modo de produção histórico para outro. Também é o dialeto entender o antagonismo complementar existente nas relações entre as classes sociais na chamada luta de classes. Agora eu vou falar sobre a última parte do meu resumo. Duncan destacou a força dos costumes e valores atuais que internalizamos no processo da socialização. Depois de ler a proposta abaixo, se fato social é considerável por Dani, objeto social por escalência, por trazer ao conhecimento uma realidade de natureza social e coletiva bem diversa da realidade de fenômenos individuais, Max Weber elegeu a sociologia como uma ciência de ação social, buscando compreendê-la pelo viés do indivíduo. O que é uma ação social? Weber a concebe como aquela que se guia pela conduta do outro. Nem toda ação é considerada social, só aquela que leva em conta o comportamento de outros. Ou seja, nem toda ação é considerada social, só é social quando aquela que leva uma conta com o comportamento de outros. Ação racional, a relação ao fim. Por exemplo, a ação do engenheiro que planeja a construção de uma parte. A ação afetiva é definida pelo estado de consolação, consciência ou humor do sujeito. A ação tradicional consiste na ação ditada pelos hábitos, costumes e crenças de uma sociedade. Olá, meu nome é André, eu vou falar sobre o resumo de sociologia. Augusto Comte, o primeiro autor a usar o termo sociologia, recomendou estudar a sociologia no mesmo espírito das ciências naturais. Comte elaborou isso em 3 estados ou etapas da história, referindo-se à evolução da indústria, estrutura social, política e aos ramos do conhecimento humano. Parte 2. Parte 2. Emily Durkheim é considerado pioneiro em propor suas metodologias para a ciência da sociologia. Em seu livro, As Regras do Método Sociológico, de 1895, ele quis submeter os chamados fatos sociais a métodos científicos próprios do estudo sociológico, apesar de ser criticado nas ciências sociais. A abordagem positiva ainda pode ser observada até hoje. Uma ciência pode ser interpretada para o seu objeto de estudo. Nas ciências sociais, essa dinâmica de pensamento desenvolve várias teorias que interpretam ou explicam a realidade social. Chegar a essas interpretações implica ter uma concepção dessa realidade e uma forma de conhecê-las. Isso mostra que o processo de conhecimento é histórico, muda ao longo do tempo, assim como a própria sociedade, que
A sociedade, ela muda ao longo do tempo. A mesma sociedade, vamos supor, do século XIX, não é igual à do século XXII, né? XXI, que é o nosso. E a sociedade é uma coisa que sempre está mudando. A sociedade nunca é a mesma. Os fundadores da sociedade são observadores da realidade social. Diante dela, eles se posicionam e se relacionam com ela. Durkheim busca a objetividade do conhecimento. Afasta-se das ideias pré-concebidas sobre a realidade. Weber considera que apenas uma parte da realidade pode ser estudada, ou apenas uma partezinha da nossa realidade. O Weber considera que pode ser estudada. E Marx, por outro lado, pensa que o conceito pensa que o sujeito que conhece é capaz de intervir na realidade social e transformá-la. Transformar, eu não sei no que, né? Vou descobrir. Vou continuar aqui, eu mudei porque o celular precisa de bateria. Na produção sociológica de Durkheim, os fatos sociais são modos coletivos de agir, pensar e sentir, que são exercidos pelo indivíduo e exerce a pressão ou coação social. Sobre um indivíduo, mesmo que não seja percebido. No resumo, tem uma pergunta assim. A formação como nós vestimos pode ser considerado fato social? Sim, porque o modo como a gente veste, o jeito como a gente veste é um jeito de demonstrar o nosso sentimento, seja ele qualquer sentimento. É um jeito, sim, é uma expressão social. Porque a sociedade impõe cada característica, vamos supor, de roupa, esse trem. Porque cada um gosta de tipo de roupa, ou seja, é uma pressão social. Espera-se que todos em uma sala de aula sejam vestidos mais ou menos de acordo com a maioria, generalizada. E a sociedade que define os padrões e normas de vestuário, historicamente. Quem se veste muito diferente do grupo pode sofrer alguma sanção, como uma reprovação de olhar ou bullying, né, que sempre acontece em escolas. E as pessoas pensam que a nossa sociedade controla tudo, né, tudo que a gente veste. E as pessoas, quando vê alguma pessoa vestida de forma diferente, vai lá e critica ou então faz bullying, que é o mais comum. Os fundadores da sociologia são observadores da realidade social. Diante dela, ele se posiciona e se relaciona com ela. Durkheim busca a objetividade do conhecimento, afastando-se das ideias pré-concebidas sobre a realidade. Weber considera que apenas uma parte da realidade que o sujeito que conhece é capaz de intervir na realidade social, ou seja, transformá-la. Na produção sociológica de Durkheim, os fatos sociais são modos coletivos de agir, pensar e sentir, que apenas uma parte da realidade que o sujeito que conhece é capaz de intervir na realidade social, ou seja, transformá-la. Na produção sociológica de Durkheim, os fatos sociais são modos coletivos de agir, pensar e sentir, que são externos ao indivíduo, exercem pressão ou coação sobre o indivíduo, mesmo que essa sensação não seja percebida. Karl Marx dizia que
a vontade dos indivíduos, que estruturavam o Estado. Ou seja, a vontade que os indivíduos tiveram que estruturava os Estados. Mas sim a situação objetiva das relações entre eles. Para Marx, a sociedade moderna é baseada nas relações de prosperidade. De um lado, os proprietários dos meios materiais de produção, capitalistas, e do outro, aqueles que vendem sua força de trabalho, os trabalhadores. O sociólogo francês Émile Durkheim formou uma teoria de integração social. Suas ideias estão em sintonia com o funcionalismo, corrente de pensamentos que entende que as instituições desenham funções específicas e necessidades em uma sociedade. O sociólogo alemão Max Weber tinha uma concepção da realidade social baseada mais no sujeito da ação. Weber concebe a ação social como uma ação humana que se deixa guiar pelo comportamento do outro. O filósofo alemão Karl Marx, que eu acho que todo mundo conhece ele, né? Na obra A Ideologia Alemã, de 1845, escrita em parceria com Friedrich Engels, sintetizou a dinâmica da vida em sociedade, a forma como os indivíduos produzem em sociedade, a sua sobrevivência material é condicionada por um certo desenvolvimento das forças produtivas e pelo relações que o caracterizam.